São 8 horas e 33 minutos. Obviamente você tem acompanhado uma série de notícias, inclusive do dia de hoje, da recuperação do Rio Grande do Sul, dos esforços do governo federal, do governo estadual, das prefeituras do Rio Grande do Sul. Mas isso tem mexido também com o dia a dia das pessoas. A gente daqui a pouco vai ter mais detalhes a respeito desse assunto. Outro assunto também relevante é esse que diz respeito à reforma tributária, porque, logicamente, isso vai impactar o nosso dia a dia. Nós temos procurado fatiar para a gente poder entender melhor isso, porque, afinal de contas, somos nós que vamos pagar, com reforma ou sem reforma. Os impostos são pagos por nós, enquanto consumidores, enquanto proprietários, enquanto, enfim, cidadãos, porque pagar imposto é um ato de cidadania, sem dúvida alguma, ninguém discute isso, mas as coisas como funcionam. E uma delas é o seguinte, é o que pode impactar essa reforma em cima de alguns produtos. Por exemplo, produtos como cerveja, refrigerante, etc, etc. Nós pedimos aqui para o José Luiz Ribeiro Brazuna, doutor José Luiz, que é sócio fundador da Bratax, especialista em direito tributário, aqui conosco. Doutor José Luiz, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor José Luiz, o que acontece em relação a esses produtos populares, bastante populares, caso refrigerante, cerveja e outros dessa categoria, haja vista que suponho que eles fazem parte até de uma boa parte do comércio varejista. Que tipo de imposto pode pesar sobre eles? Bom, Heródoto, com a reforma tributária aprovada no final do ano passado, o Congresso, a Constituição foi alterada para que esses vários tributos que nós temos atualmente sobre o comércio de mercadorias fossem unificados, né? Então nós vamos deixar de ter o ICMS, o IPI, o ISS, PIS e COFINS. Todos esses tributos serão unificados num imposto dual, como é chamado, será o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. E além disso, haverá a cobrança de um imposto seletivo sobre bens, serviços que sejam considerados como prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E aí é onde alguns produtos foram selecionados pelo projeto de lei que foi apresentado pelo governo federal ao Congresso. Dentre esses produtos, bebidas alcoólicas, refrigerantes, veículos automotores, embarcações, aeronaves, alguns produtos que normalmente, em outros países, isso acontece também, eles sofrem uma tributação adicional. Esse imposto é conhecido vulgarmente como imposto do pecado, né? Um imposto que onera produtos que são considerados como prejudiciais de algum modo à sociedade. Então, os refrigerantes e a cerveja e outras bebidas alcoólicas entraram nesse universo de produtos que poderão ser tributados adicionalmente ao imposto sobre bens e serviços e à contribuição sobre bens e serviços. Doutor José Luiz, entre os citados por você agora está aqui automóveis. Mas os automóveis já não são pesadamente tributados no país, salvo engano, sei lá, a alíquota chega a ser 42%? Exato. O que se pretende fazer, e aí é uma questão do desenho do modelo dessa reforma tributária, é que nessa reforma que foi aprovada, nós teremos esses impostos, o IBS e a CBS, eles deverão ser uniformes. Então, a ideia que foi advogada desde o princípio da reforma é que não houvesse um excesso de alíquotas e de tratamentos tributários diferenciados. Então, buscou-se ter, ao máximo, uma uniformidade nas alíquotas. E aí, o imposto seletivo, ele seria utilizado para justamente calibrar uma carga tributária um pouco mais pesada sobre alguns produtos. E a ideia do projeto é que haja essa calibragem com a cobrança do IBS, prevendo-se que os produtos, os veículos mais poluentes, né, que não sejam ecologicamente sustentáveis, esses sim venham a ser sobretaxados. Então a ideia é, por meio desse imposto seletivo, influenciar, inclusive, no preço, no custo da produção de automóveis que sejam muito poluentes. Então vamos ver como a coisa caminha, porque hoje nós temos, por meio do IPI e do ICMS, são dois impostos que hoje a Constituição prevê que eles são seletivos. Então eles já podem, na sua essência,
ter uma diferenciação de alíquota de acordo com a essencialidade de um produto. Então, o IPI, principalmente, ele possui uma variação muito grande de alíquotas. A partir do momento que o IPI for substituído, junto com o ICMS, por esses dois novos tributos, a CBS e o IBS, haverá essa uniformidade de alíquotas. Então, o imposto seletivo é que vai entrar para calibrar a carga tributária sobre esses produtos que sejam considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, os automóveis estão nisso, né? Normalmente, os países da OCDE cobram esse tributo sobre produtos, cigarros, tabaco, bebidas alcoólicas, e o Brasil também vai cobrar sobre veículos automotores. Luiz, por exemplo, um automóvel, uma caminhonete movida a diesel, é mais poluente do que automóvel, é isso? Pegar, por exemplo, fabricar uma Toro, por exemplo, que é movida a diesel. Ela vai ser mais sobretaxada. Agora, o pessoal do agronegócio, que tem essas caminhonetes também movidas a diesel, tem isenção tributária. Como é que vai resolver isso? Essa é uma questão que a reforma tributária ela precisa ser bem regulamentada e bem ajustada, porque do lado do IBS e da CBS, esses dois novos tributos, a regra ou o que se busca é ter o mínimo possível de exceções, né? Então, esse imposto seletivo é que deverá ser utilizado para tratar dessas situações. Mas, em princípio, a forma como a reforma foi construída, esse imposto não deveria discriminar o uso efetivo do produto pelo adquirente, porque a ideia é onerar um produto que em si seja prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, né? Então, essa vai ser uma questão interessante colocada. Talvez um caminho para uma situação como esse tipo seja, no que diz respeito à cobrança do IBS e da CBS, nós temos lá uma exceção, um dos regimes diferenciados que poderá ter uma redução de carga tributária são os insumos agropecuários, por exemplo. Então, o que são insumos agropecuários é algo que vai ser discutido pelo Congresso no projeto de lei complementar. Então, se essa categoria de insumos agropecuários for alargada ao ponto de, eventualmente, incluir tratores, maquinário agrícola que é movido a diesel, aí o IBS, o imposto seletivo, não pode ser cobrado. Então, isso, pelo menos, foi uma comunicação que foi criada entre os dois tributos. O imposto seletivo ele não pode ser cobrado sobre produtos que, do ponto de vista do IBS e da CBS, tenham uma redução de carga tributária, né, que estejam sujeitos a um regime diferenciado de tributação. Então, tem que haver uma coerência. Se para efeito de IBS e CBS o produto for considerado como um produto que precisa ser beneficiado com uma redução de carga tributária, ele não pode ser, consequentemente, onerado pelo imposto seletivo. Doutor Jean Luiz, o imposto do pecado, tem data para começar o pecado aí ou não? A ideia é a partir de 2027. Tá ótimo. Então haverá uma transição para que em 2027 o imposto seletivo seja cobrado. Muito obrigado, doutor. Bom dia. Bom trabalho para todos. Igualmente, doutor José Luiz Ribeiro Brazuca, que é especialista em direito tributário. Ele chama de seletivo porque eu, como sou popular, falo que é o imposto do pecado.